Bem-vindo! Começamos aqui a quarta parte da aula 39 de MA 091 Matemática Básica, que trata de progressões aritméticas. Nessa parte da aula faremos alguns exercícios envolvendo PA, que é a abreviatura de progressão aritmética. Comecemos por esse exercício no qual são conhecidos os dois primeiros termos de uma progressão aritmética. E o que nós desejamos determinar é o termo geral da progressão, bem como o 10º termo dessa sequência. Vamos começar então tentando determinar o termo geral. O termo geral de uma progressão aritmética é dado por AI, que é igual a A1 mais I menos 1 vezes a razão r. E o que caracteriza uma progressão aritmética é o fato dessa razão ser constante. Como sabemos, na progressão aritmética, a razão é a diferença entre dois termos sucessivos da sequência. Podemos, então, considerar que a razão é a diferença entre o termo A2 e o termo A1. Como, neste caso, o termo A2 é menos 7 e o termo A1 é menos 12,5, nós temos a razão dada por menos 7 menos 12,5, que é, na verdade, menos 7 mais 12,5, que vem a ser 5,5. Note, então, que esta sequência é caracterizada pelo fato de a diferença entre dois termos sucessivos ser exatamente igual a 5,5. Conhecendo, então, o valor de r e também o valor de A1, podemos escrever o termo geral como sendo menos 12,5, o termo inicial, mais I menos 1 vezes a razão, que é 5,5. Aí está, esse é o termo geral. Agora, se quisermos calcular o 10º termo dessa sequência, devemos substituir I por 10 nesta fórmula, o que nos fornece menos 12,5 mais 10 menos 1 vezes 5,5, o que é igual a menos 12,5 mais 9 vezes 5,5, o que vale menos 12,5 mais 49,5, o que é finalmente igual a 37. Passemos então a um problema aplicado de PA. Nesse problema, estamos considerando as frequências das rádios FM. Sabemos que esse tipo de rádio usa as frequências que vão de 87,9 a 107,9 MHz. E sabemos também que, segundo a Anatel, é necessário que haja uma diferença de 0,2 MHz entre emissoras com frequências vizinhas. Observe, então, que as frequências das rádios FM fornecem uma progressão aritmética. A primeira rádio tem frequência 87,9, a segunda rádio tem uma frequência 0,2 MHz maior do que essa, o que dá 88,1. A frequência seguinte será 88,3 e assim sucessivamente, de tal maneira que a diferença entre dois termos sucessivos da sequência é constante igual a 0,2. O que desejamos determinar no item 1 desse exercício é o termo geral da sequência que fornece a frequência das rádios FM. Então, no item 1, nós desejamos encontrar o termo geral AI, que é dado por A1 mais I menos 1 vezes a razão, que é r. Neste exercício, a primeira frequência A1 é igual a 87,9 e a razão é igual à diferença da frequência de duas rádios consecutivas, que é 0,2. Temos, portanto, um termo geral dado por 87,9 mais I menos 1 vezes 0,2. No item 2 do exercício, vamos descobrir quantas rádios podem funcionar nessa faixa de frequência apresentada no enunciado. Sabendo, então, que a última frequência
a de índice n, é 107,9, e sabendo que essa frequência deve ser dada por 87,9 mais n menos 1, em que n é o índice da última frequência, vezes 0,2, temos aqui uma equação cuja solução nos fornecerá o índice n da última rádio. Então, temos 87,9 mais 0,2n, estou aqui aplicando a propriedade distributiva, menos 0,2 igual a 107,9, e isso fornece 0,2n igual a 107,9 mais 0,2 menos 87,9, que dá 20,2. Daqui concluímos que n é 20,2 dividido por 0,2 e finalmente obtemos n igual a 101. Há, portanto, 101 emissoras nessa faixa de frequência. Finalmente, no item número 3, desejamos determinar a frequência da 86ª rádio. Então, queremos calcular o A de 86, que será dado por 87,9 mais 86 menos 1 vezes 0,2, e, efetuando essas contas, encontramos 104,9 MHz. Completando essa parte da aula, vamos resolver esse exercício associado à altura do som de um eco. Vamos supor, então, que uma pessoa produz um som com 60 decibéis no lugar em que há eco. E vamos supor também que a altura de cada eco seja 3,98 decibéis menor do que a altura do som anterior. Queremos, então, escrever a progressão que descreve a altura do iésimo som, incluindo aqui o som original e os seus ecos. Observamos, então, que o primeiro som, aquele que é produzido pela pessoa, tem 60 decibéis. Já o segundo som tem 3,98 decibéis a menos. Isso significa que ele tem 56,02 decibéis. Por sua vez, o terceiro som terá 54,04 decibéis e assim sucessivamente, de tal maneira que a diferença entre dois sons consecutivos seja igual a menos 3,98. Dessa maneira, podemos concluir que temos aqui uma progressão aritmética, porque o que caracteriza a progressão aritmética é justamente o fato de a diferença entre dois de seus termos ser constante. E essa diferença é aquilo que chamamos de razão da progressão aritmética. Observe, então, que nessa progressão temos o termo inicial A1 igual a 60 e a razão igual a menos 3,98. Sendo assim, o nosso termo geral será AI igual a A1 mais I menos 1 vezes R, que é igual a 60 menos 3,98, que é R, multiplicado por I menos 1. Aí está o termo geral. No item 2 desse exercício é informado que o som mais baixo que o ouvido humano consegue perceber tem 0 decibel e queremos saber quantos ecos o som de 60 decibéis produzirá. Sabemos então que o último som ouvido por um ser humano, que vamos chamar aqui de AN, deve ser igual a 60 menos 3,98, que multiplica n menos 1, e que esse som terá exatamente 0 decibel. E queremos determinar qual é o termo da sequência, ou seja, qual é o valor de n associado a esse som. Vamos, então, resolver esta equação dada aqui para encontrar n. Essa equação é equivalente a 60 menos 3,98n mais 3,98 igual a 0, e isso é equivalente a
63,98 menos 3,98 n igual a zero, ou 63,98 igual a 3,98 n, de modo que n será dado por 63,98 dividido por 3,98, que é aproximadamente 16,07, de tal maneira que o último som audível será o som de número 16. Considerando que o primeiro som é o som produzido pela pessoa, podemos dizer que serão ouvidos 15 ecos.